O canal Lightworkers, Trabalhadores da Verdadeira Luz, tem como propósito ajudar a humanidade em seus processos de despertar e expansão da consciência. Temos mais de 1.700 vídeos abordando vários conteúdos e, com certeza, algum ressoará em seu coração. Convidamos você a conhecer nosso trabalho e a nos acompanhar, tornando-se inscrito ou membro, ajudando-nos a alcançar mais e mais pessoas que precisam sair de suas zonas de conforto e despertar para verdades que, embora possam parecer inconvenientes, possuem a capacidade de mudar vidas. Olá pessoal, olá família, canal Lightworkers, mais uma noite aqui com vocês. Vamos iniciar com o conteúdo de perguntas e respostas do Alex Collier. Faz um tempinho que não fazemos isso. Todo vídeo do Alex tem uma introdução narrada pela pessoa que faz a ponte entre quem pergunta e ele, e quem não tiver paciência para ouvir pode pular e ir direto para o conteúdo principal do Alex, ok? A pergunta feita foi: em uma palestra sua em 1994, você disse que se um número suficiente de nós, no planeta Terra, solicitássemos a ajuda dos andromedanos, eles seriam capazes de aparecer em um piscar de olhos. Você acha que atingimos esse nível aqui ou estamos sendo deixados nisso para melhorar nossa evolução? E o Alex responde: acho que ainda não estamos lá, mas ao mesmo tempo há uma maneira de fazer as coisas que é uma maneira apropriada. Eu sei que nos encontraremos em algum tempo no futuro onde haverá apresentações de nações estelares que oferecerão tecnologia e orientação. Isso vai acontecer, tem que acontecer, porque é assim que é feito em outros mundos, é assim que você se torna parte de uma comunidade galáctica. Quando apresentações ocorrem, quando a civilização de um planeta atinge um certo nível específico de consciência e responsabilidade. Estamos chegando lá muito, muito rapidamente, quero dizer. Tudo está acelerado. Há andromedanos na 4D nos ajudando, assim como outros seres interagindo diretamente com os cidadãos do planeta. Boots on the ground. Ressalva do canal: essa expressão americana, boots on the ground, significa um movimento militar, ação dentro dos conflitos. Continuando, eles trabalham com a força espacial, e isso é incrível, você sabe. Há seres benevolentes e regressivos. Então os benevolentes estão aqui fazendo esta transição conosco, nos ajudando. Agora os regressivos ficarão no escuro, estão ferrados. Estão ferrados mesmo. E isso não poderia acontecer com um grupo melhor, sério. Você sabia que isso vem acontecendo há uns 50 mil anos para estes seres ou mais? O que está por vir para eles. E nós vamos ficar bem. Só temos que passar por esse processo. E isso tem que acontecer para que todos aqui, estes quase 8 bilhões de pessoas ou mais, que sabemos, sem sombra de dúvida, que o que aconteceu, como aconteceu, quais eram as suas intenções, sabemos que, quando falarmos sobre isso, quando ensinarmos sobre isso, as pessoas terão essa memória em seu DNA, porque este momento em que estamos vivendo está enraizado em nosso DNA, na memória celular. Você sabe, esse tratamento que querem forçar pela garganta dentro das pessoas altera nosso DNA. É uma prova das intenções deles, para que você não se lembre no que há no seu DNA. Esperamos, pessoal, que vocês tenham se identificado não só com a pergunta, mas também com a resposta que o Alex deu, bem simples, bem fácil de compreensão. E, bom, se fizermos uma pesquisa,
veremos que a nossa espécie teve origem em conflitos sérios. Colonos na América, por exemplo, enfrentaram indígenas de várias tribos para que hoje a terra do tio Sam exista. Os verdadeiros donos da terra são minoria, mas possuem ainda seus representantes lá. Os Cherokees, Apaches, Comanches. Em nosso país houve uma intervenção sem precedentes, onde o país colonizador enviou aventureiros sem passagem de volta, que agiam como queriam, cometiam barbaridades, e só você pesquisando para saber, e isso eu descobri no primeiro semestre fazendo história, os nativos foram violados em suas crenças pelos jesuítas, reis e rainhas da África foram trazidos em condições subhumanas para a servidão, mas não só aqui, como em redor do mundo. Isso não faz parte de um passado tão primordial e respinga preconceitos ainda no nosso hoje. Seria hipocrisia dizer que não. Os Anuna, antes de chegarem aqui, já viviam naturalmente entre si seus próprios conflitos. Em 1947, enquanto Roswell se desenrolava, um menino, procurando uma ovelha perdida, achou em uma caverna vasos de cerâmica que tinham pergaminhos intactos que foram chamados de manuscritos do Mar Morto. Por que foram colocados lá escondidos? Por questão de segurança? Um deles conta sobre um conflito futuro dos filhos da luz contra os filhos das trevas. E uma parte diz assim: o primeiro embate dos filhos da luz contra os filhos das trevas, isto é, contra o exército de Belial, será um ataque às tropas de Edom, Moabe, aos Amonitas e à região filisteia. Lembrem-se que nos conteúdos anteriores falamos que tais regiões ainda existem hoje com nomes diferentes, principalmente onde viviam os filisteus. Depois, a dos quitianos da Assíria e aos violadores da aliança que lhes ajudaram. Haverá um imenso combate, pois esse dia foi designado no passado para a batalha final contra o filho das trevas. Se conhecemos e entendemos bem o passado, sabemos que este ser não é a fonte criadora, então não podemos também afirmar que o que estamos vendo agora é o imenso combate que o texto se refere, e se não for, teremos um pior no futuro. O manuscrito traz à vida os supostos deuses nos conflitos lado a lado com os humanos. Vemos Enki como Ea, que é Netuno e Poseidon, mas vemos Zeus, representado pelo planeta Júpiter, que nos parece Anu. No conflito atual que vemos, tem a parte que não vemos, os planos dos supostos deuses que estão monitorando as ações. Quando, na época do conflito em Troia, os lados contrários estavam entrando em acordo para a paz, mas a deusa Minerva recebeu uma ordem: vá agora e trame contra os exércitos troianos e que eles sejam os primeiros a quebrar seus juramentos e atacar os aqueus. E diz a história que Minerva partiu como uma flecha de luz e o conflito foi pior do que nunca. Quando os supostos e falsos deuses, sendo seres avançados, começaram a se envolver tomando partido e criaram conflitos entre si, Zeus se envolveu e pediu uma trégua, ordenando que nenhum deles se aproximasse mais e nem se metesse nos conflitos dos homens. Entretanto, um deles não obedeceu Zeus, foi Aquiles. Isso levou Zeus a mudar de ideia. Ele disse: ficarei aqui no Monte Olimpo, assistindo tudo e em paz. Que vocês ajudem o lado que se dispuserem, ou seja, em outras palavras, eu lavo as minhas mãos, não tenho mais nada com isso, que vocês façam o que der na cabeça. Tudo parecia só lenda quando Charles McLaren descobriu na Turquia o local da verdadeira e lendária Troia. Os hititas tinham seu deus chamado Texub, que significa o trovejador, que parece ser o mesmo Enlil, que era o deus do ar, das tempestades, do trovão, do raio,
E o que nos leva à mitologia nórdica, a Thor, que era o deus do trovão, das tempestades, dos raios. Nós temos uma série disponível no streaming, na Flix, chamada Ragnarok. É muito interessante. Em um dos conflitos, os hititas venceram porque um raio caiu sobre os inimigos, dando fim a todos. Quem também se meteu na confusão, como sempre, foi Ishtar, inquieta, impaciente, indomável, a deusa da guerra, das batalhas. O interessante a respeito dos hititas é que, antes do conflito, eles ofereciam a opção de rendição. Se fosse negada, eles entravam no conflito e, se vencessem, não saqueavam cidades nem faziam mal ao povo que morava nelas. Em um dos nossos conteúdos falamos sobre Marduk, que foi ao Egito como Amon e depois desapareceu. O faraó Tutmés III, quando venceu uma guerra, mostra o oposto do comportamento dos hititas. Ele disse: assolei cidades, coloquei fogo em seus assentamentos e nunca mais serão restaurados. Capturei prisioneiros, levei o gado, os bens, acabei com todos os recursos de vida, o grão, derrubei bosques e árvores agradáveis e fiz tudo isso em nome de Amon. Em comum a palavra desumano, são os sem alma. O faraó Pi-Anki, que subjugou o Baixo Egito, se enfureceu quando os generais sugeriram poupar a vida dos oponentes que sobreviveram. Ele disse: jurei destruição para sempre. Arruinem o que restou. Meu pai Amon me louva. Vários governantes, sendo influenciados mentalmente por esses seres extremamente bélicos, cometeram atos horríveis. Então, como não deixaria de acontecer, um dia o deus Amon encontrou o Deus de Israel. E o profeta Jeremias disse: punirei Amon e os que confiam nele, castigarei o Egito e seus deuses, seu faraó e seus reis. E o Egito viveu um julgamento tardio, mas eficaz na época do Êxodo, vivenciando todo tipo de pragas. De acordo com os registros da época, lembrando que os historiadores mais modernos contam a história do seu jeito, ou do jeito que aqueles governantes desejam que sejam lembrados na história. Então, o Deus dos hebreus afrouxou as rodas de todas as suas bigas, sendo impossível conduzi-las. E já sabemos como isso acabou. Só mais um exemplo: Ramsés II, em um conflito contra os hititas, estes quase capturaram o faraó. Nas inscrições encontradas nas paredes de um templo, Ramsés II registrou que quando os hititas vieram e estavam prestes a vencer o conflito, ele olhou para trás e viu cerca de 2.500 carros, que não eram seus, mas eram dos hititas, não tinha como escapar. O exército egípcio tinha desistido, fugido e deixaram o rei sozinho. E ele disse: e agora? Um pai se esquece do seu filho? Já fiz algo sem você, Amon? O que eu fiz ou não estava de acordo com as suas ordens? E de acordo com Ramsés, enquanto ele suplicava, o próprio Amon surgiu no campo do conflito e disse: avante, Ramsés, amado de Amon, estou contigo. Debaixo da influência dele, todos os hititas se enfraqueceram a ponto de cair no chão, fracos demais para lançarem flechas ou lanças. E quando Ramsés os viu caindo ao chão e dizendo: não é um mortal entre nós, Ramsés escapou deles, mas não antes de dar fim a todos os seus inimigos. Por fim, no meio disso tudo, na Babilônia assumia um rei absoluto, Marduk, pulando para o reinado do rei Ezequias, quando cercado pelos assírios, que queriam tomar a sua cidade, o general dos assírios começou a gritar em hebraico para que toda a cidade ouvisse: vocês confiam em Yahvé,
Mas eu perguntei: devo destruir esse lugar? E ele me disse: vai e destrói. Os ministros de Ezequias pediram para que ele não falasse em hebraico, mas no idioma diplomático usado nos conflitos, o aramaico. Mas ele continuou falando, e quando contaram isso a Ezequias, ele disse: que as palavras de Rabshaqué sejam ouvidas. E o profeta da cidade disse: como ele veio, voltará. Nesta cidade não entrará. O nosso Deus diz: defenderei e salvarei a cidade. No amanhecer do dia seguinte, 185.000 assírios estavam sem vida no acampamento, e os que sobraram foram embora assustados para Nínive. Lá o rei dos assírios escolheu entre seus filhos o seu sucessor, que logo virou alvo dos irmãos. Entretanto, quem assumiu a guarda do sucessor do rei da Assíria foi nada mais, nada menos que novamente ela, Estar, que o defendeu e derrotou seus irmãos. Nos conflitos, o registro diz que ela usava um elmo que brilhava muito a ponto de cegar os inimigos e tinha o poder de fazer cair fogo do céu. Se nós fôssemos contar a vocês todas as histórias dos conflitos dos homens, onde os falsos deuses se meteram, defendendo um, atacando o outro, nem 100 vídeos seriam suficientes para contar tudo. Então, como começamos, terminamos. A guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas será no hoje o que foi no passado, mas acreditamos que não é ainda o que estamos vendo. Falsos deuses com suas tecnologias aparecendo ao mundo com os homens lado a lado em conflitos. O projeto Apolo da NASA foi inspirado por Osíris. Manuscritos originais contando mais registros feitos pelo historiador Joséfo encontraram seu fim na Biblioteca de Alexandria, que foi incendiada. No meio dos segredos dos Anuna, tentaremos contar um que não é muito abordado. Vamos tentar, não estamos prometendo, mas tentaremos explicar o que aconteceu, pedindo orientação para repassar a mensagem de forma que todos possam entender e que a plataforma não nos puna, porque é algo bem delicado. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.